Olá, está no ar mais um programa Pauta Saúde e o tema da edição de hoje é a campanha Dezembro Vermelho, que busca conscientizar a população sobre a prevenção e o tratamento do HIV e da AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, atualmente aqui no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas vivem com HIV. E para tirar todas as dúvidas sobre o assunto, a gente conversa agora com o médico infectologista, Dr. Marcos Paulo Pereira. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Pauta Saúde. Para começar, eu quero que o senhor fale sobre o trabalho que é realizado aqui em Feira de Santana, no centro de referência, do município, e que as pessoas podem ser atendidas gratuitamente. Exatamente, Luíse. É um prazer estar aqui, é uma ótima oportunidade de a gente falar sobre um assunto tão importante. Então, no nosso centro de referência, a gente acolhe as pessoas desde o momento da testagem, desde o momento da orientação com relação às medidas de prevenção e até o tratamento, o acompanhamento e os exames necessários daquelas pessoas que são diagnosticadas com o vírus HIV. Realmente é um serviço que já existe há alguns anos no município. A gente tem, inclusive, notado um aumento no nosso número de pacientes, nos últimos anos, e de fato é o serviço que tem essa missão de dar todo o suporte necessário, desde o momento da prevenção até o tratamento daquelas pessoas que vivem com HIV. Doutor, explica pra gente qual é a diferença do HIV e da AIDS. Sim, muito bem. Muitas pessoas têm dúvida com relação a isso, na verdade. Na realidade, o HIV é um vírus, né? É um vírus que é transmissível, principalmente por via sexual, e a pessoa, quando ela adquire esse vírus, ela se torna infectada pelo HIV. A AIDS vem a ser a imunodeficiência, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma condição que acontece em estágios mais avançados da infecção, quando aquela pessoa sem o tratamento começa a ter um comprometimento importante da sua imunidade e passa a adquirir o que a gente chama de doenças oportunistas. Aí sim são situações de maior gravidade. Uma pessoa que tem o HIV, uma pessoa que vive com HIV, em tratamento, ela consegue preservar a sua imunidade e ela nunca irá desenvolver a AIDS. Perfeito. Doutor, quais são os métodos mais eficazes de prevenção do HIV? Muito bom. Com relação à prevenção, durante muitos anos a gente sempre focou muito no uso da camisinha, que continua sendo muito importante, não só para a prevenção do HIV, quanto de outras infecções sexualmente transmissíveis, com relação também à prevenção de gravidez, mas hoje a gente trabalha com o conceito de prevenção combinada. Por que prevenção combinada? Porque a gente percebeu que não dá para a gente conseguir combater os casos de HIV, combater a epidemia de HIV somente com o uso da camisinha, porque, infelizmente, as pessoas não seguem o uso da camisinha. A camisinha funciona muito bem quando utilizada corretamente. Se não utilizada corretamente, ela sozinha não vai ser capaz de deter isso. Hoje a gente trabalha com outras ideias, outros modelos de prevenção, que a gente deve adequar sempre à realidade de cada um, adequar sempre as possibilidades do indivíduo dentro daquilo que a gente consegue obter um resultado melhor. Por isso é muito importante a testagem e o início do tratamento precoce. A gente bate muito hoje no conceito de que indetectável é igual a intransmissível. Isso quer dizer, com o tratamento a gente tem o objetivo de manter uma carga viral indetectável, uma carga viral que não é percebida no exame de sangue convencional, então, portanto, a gente não vai ter circulação do vírus no sangue, isso é o que a gente chama de indetectável, e esse indivíduo que está indetectável, ou seja, esse indivíduo que está com tratamento regular, ele não vai mais transmitir o vírus. Quem transmite o vírus é aquela pessoa que não está em tratamento. Então, o tratamento já é uma forma de prevenção, desde que feito corretamente. Outros dispositivos que a gente tem hoje são a profilaxia pré-exposição, que consiste num medicamento que a pessoa toma uma vez por dia como forma de prevenção. Isso a gente pode oferecer àquela pessoa que está constantemente em situação de exposição ao vírus, seja por conta de múltiplos parceiros sexuais, de atividades sexual frequentemente sem camisinha, seja por ser parceiro de alguma pessoa sabidamente positiva para HIV, e traz uma boa proteção também. E uma outra abordagem que a gente tem, uma outra estratégia que a gente tem é a profilaxia pós-exposição, que a gente oferece após uma exposição desprotegida. Então, uma pessoa que por algum motivo, seja desde um acidente com material biológico para um profissional de saúde, passando por um quadro de abuso sexual ou até relação sexual desprotegida consensual, se não houve proteção nessa relação, se não houve uso de preservativo, a gente tem a possibilidade de iniciar precocemente uma medicação que a gente mantém durante 28 dias com o objetivo de prevenir essa infecção. É uma outra técnica que a gente tem para evitar essa transmissão. Outras questões também são
o tratamento e diagnóstico de outras infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente sabe que na presença de outra infecção sexualmente transmissível aumenta o risco de adquirir o HIV, vacinação contra hepatite B, contra HPV, porque tudo isso, se a gente não previne, acaba aumentando também o risco de se adquirir o HIV. Doutor, descoberto HIV precocemente, realizando o tratamento, é possível ter uma vida normal, ter qualidade de vida? Como é que o senhor avalia hoje essa questão? Do ponto de vista clínico, estritamente biológico, sim, é possível ter uma vida normal. O que dificulta essa vida normal é justamente o preconceito. As pessoas que têm HIV têm, na verdade, diferente. Como poucos outros grupos vivem com uma situação de tamanha situação opressiva pelo fato de ter o diagnóstico de infecção pelo HIV, que quase sempre tem uma necessidade de se esconder, de não revelar isso, muitas vezes dentro da própria família. Isso dificulta demais que a pessoa possa ter uma vida normal, não por conta do vírus, mas por conta do preconceito. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. E, inclusive, uma coisa que determina muito se a pessoa vai ter um resultado adequado ao tratamento, um resultado adequado na vinculação ao serviço e no acompanhamento, é justamente a rede de amparo que essa pessoa tem. Então, isso faz toda a diferença. Perfeito. Doutor, quais são os sintomas comuns da infecção por HIV, né? O paciente ele não sabe que tem, né, o vírus, como é que ele pode suspeitar? Esse é um grande perigo, porque muitas vezes não pode aparecer sintoma nenhum. A gente pode citar sintomas que são comuns de a gente ver quando se desenvolve o quadro de AIDS, exatamente. Com o quadro de AIDS, a gente pode ter vários tipos de infecção, com alguns sintomas muito comuns, outros que vão depender do tipo de infecção que vai se manifestar, mas a infecção pelo HIV pode ser completamente assintomática. A gente pode ter alguns sintomas genéricos e não específicos no momento inicial, principalmente da infecção, dor de garganta que demora de melhorar, uma febre, um aumento de gânglios, né, de ínguas pelo corpo, mas esses sintomas vão passar e a pessoa pode passar muito tempo sem ter sintoma nenhum. Os sintomas podem se manifestar quando ela já apresenta uma imunidade muito comprometida. Por isso que é importante que todos façam os testes. O diagnóstico do HIV é a partir da testagem laboratorial. Não dá para se esperar desenvolver sintomas para se ter o diagnóstico de infecção pelo HIV. Doutor, existem grupos de maior risco para contrair o HIV ou não? O conceito grupos de risco foi utilizado muito no início da epidemia, no início da descoberta do HIV. Hoje ele não se mostra um conceito adequado. Não dá para se falar em grupo de risco porque qualquer pessoa que tenha exposição ao vírus está em risco de adquirir. Qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa ou que já tenha tido vida sexual, isso envolve praticamente toda a população adulta, tem risco sim de adquirir o HIV. Não dá para a gente falar em grupos de risco. Porém, a gente trabalha com o conceito de populações-chave e de populações prioritárias, porque existe uma concentração da epidemia em determinadas populações. A gente tem índices maiores em homens que fazem sexo com homens, independente de se declararem gays, bissexuais, ou independente da denominação, mas que tenha histórico de sexo com homens, profissionais do sexo, população privada de liberdade, usuários de drogas. Então, tem alguns grupos que têm uma prevalência maior da infecção pelo HIV, mas não dá para a gente chamar de grupo de risco, porque qualquer um pode ter risco de adquirir o vírus se não se previne. Doutor, como é que funciona hoje o teste do HIV e em que situação ele é recomendado? Inclusive, existe até autoteste, não é, doutor? Sim, é verdade. A gente tem vários métodos de diagnóstico do HIV por via laboratorial, desde exames laboratoriais comuns, feito uma coleta de sangue para se fazer, o resultado pode levar alguns dias para sair. O teste rápido, que é fundamental hoje em dia pela agilidade do processo, que pode ser feito em qualquer unidade de saúde, inclusive nas unidades básicas dos bairros, através de uma gotinha de sangue do dedo, dentro de poucos minutos a pessoa pode ter o diagnóstico. Existe o autoteste que você falou, é feito com saliva principalmente, que também a pessoa tem um resultado dentro de poucos minutos, sem necessidade de treinamento específico para a realização desses testes. Então são muitas as formas de testar. Os testes rápidos ou o autoteste também com saliva, a gente recomenda bastante pela facilidade, pelo fato de ter um acesso mais fácil a esses testes. O importante é se testar. A testagem a gente recomenda para toda pessoa que tenha ou que tenha tido vida sexual. Agora, a frequência desse teste vai depender do estilo de vida da pessoa. Para a maioria das pessoas,
que tem uma vida sexual ativa, uma vez por ano pode ser o suficiente. Se essa pessoa tem múltiplos parceiros sexuais, tem exposições frequentes sem proteção, pode ser mais interessante fazer a testagem com mais frequência, 2 vezes no ano, 3 vezes no ano, tudo vai depender do estilo de vida da pessoa. O importante é que quem nunca se testou, faça o teste. E quem já testou, a frequência de realização desse teste pode ser discutida inclusive com o profissional de saúde, qual seria a frequência mais adequada para aquela pessoa. Doutor, e qual a importância, né, do diagnóstico precoce na gestão do HIV? É fundamental o diagnóstico precoce, de modo a gente conseguir um controle do vírus antes que haja uma piora da imunidade dessa pessoa e de forma a gente prevenir as inúmeras doenças oportunistas que podem surgir em consequência à queda na imunidade da pessoa, mas também é importante para a prevenção da transmissão, porque como eu citei, as pessoas que transmitem o vírus são aquelas que não estão em tratamento. Diagnosticar precocemente permite iniciar precocemente o tratamento e com isso a gente consegue barrar, a gente consegue cortar um ciclo de transmissão ali. É muito importante o diagnóstico precoce por esses motivos. Doutor, a campanha Dezembro Vermelho ela é super importante, né? É um mês que a gente costuma disseminar mais informações sobre o tema, mas esse é um assunto que deve ser abordado durante todo o ano, né? Em contrapartida, eu quero que o senhor fale, né, sobre a importância dessa campanha Dezembro Vermelho. É fundamental para a gente reconhecer a importância ainda hoje da infecção pelo HIV, depois de tantos anos. Agora, em 2023, foram 40 anos da descoberta do vírus. E apesar de a gente ter tido grandes avanços com redução de mortalidade, apesar de hoje a gente ter condições de controle do vírus e de proporcionar uma vida normal, com a ressalva do preconceito, para as pessoas que vivem com o vírus, continua sendo um problema muito importante. Somente no ano passado ainda morreram no Brasil quase 11 mil pessoas vítimas de complicações relacionadas à AIDS. E a gente sabe que tudo isso tem a ver com a falta de divulgação de informação, com a falta da eficácia das campanhas de prevenção que não chegam aonde precisa chegar. Portanto, é fundamental a campanha do Dezembro Vermelho. E o Dezembro Vermelho, apesar de ser uma campanha, enquanto essa coisa dos meses coloridos não ser tão antigo assim, mas o início do Dezembro Vermelho vem a partir do 1º de dezembro, que é o Dia Mundial do Combate à AIDS, determinado pela Organização das Nações Unidas desde 1988, numa época em que as pessoas morriam porque não havia tratamento. Hoje as pessoas morrem porque o tratamento às vezes não está chegando a todo mundo que precisa. Isso é algo que a gente precisa avançar muito. Precisamos levar a informação e as tecnologias de prevenção para todos aqueles que precisam, precisamos levar o diagnóstico a todos os que precisam e o tratamento. Então é fundamental a gente ainda ter essa preocupação para evitar todo o impacto que a gente tem com relação ao HIV. Tanto o impacto com relação à mortalidade, quanto o impacto com relação à qualidade de vida e às condições de vida da pessoa que tem o vírus. Qual é a mensagem, doutor, que o senhor deixa para quem está assistindo o programa, né, em relação à importância mesmo da prevenção, do diagnóstico precoce? E eu também quero que o senhor reforce sobre o centro de referência aqui em Feira, né, que diversos serviços de atendimento são realizados para a população de forma gratuita e muita gente não sabe, né, que pode ter acesso. Exatamente. O diagnóstico é fundamental. Toda pessoa que nunca se testou deve fazer o teste. Não precisa ter medo. O medo é um inimigo da própria saúde. Toda pessoa que tem ou já teve vida sexual precisa se testar. Quem tem uma vida sexual ativa atualmente deve se testar regularmente. E não adianta, não precisa ter medo, existe tratamento. O tratamento hoje é excelente, é muito tranquilo, a gente consegue um resultado muito bom do controle do vírus e é possível sim ter uma vida normal. É possível estar inserido na sociedade, trabalhar, praticar esporte, namorar, ter filhos inclusive. É possível ter uma vida normal. O que atrapalha tudo é o medo, o que atrapalha tudo é o preconceito. E nós precisamos combater esses elementos, preconceito, medo, estigma, buscando um melhor resultado no combate ao HIV e uma melhor qualidade de vida para todas aquelas pessoas que têm o vírus e que de fato possam viver normalmente, porque nós temos os recursos para isso, só precisamos mudar a nossa mentalidade. Hoje, o que nós precisamos melhorar, eu digo, é acabar com a sorofobia. Não dá para a gente trabalhar com uma doença que tem 4 décadas, 40 anos, e as pessoas não têm o direito de falar que vivem com HIV. Isso é algo inadmissível, isso é algo revoltante. E nós temos que acabar com isso. A
gente continua o programa Pauta Saúde falando sobre a campanha Dezembro Vermelho e o nosso entrevistado da vez é o professor e enfermeiro Walterney Moraes. Professor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Para começar, eu quero que o senhor fale sobre a importância dessa campanha. Eu agradeço imensamente também o convite, parabenizo a escolha da temática, já falando da relevância dessa campanha Dezembro Vermelho. Uma campanha que vem nos mostrar sobre a importância da gente discutir a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do HIV, o vírus que causa a doença AIDS. E nesse momento do Dezembro Vermelho, a gente precisa registrar que se falar de prevenção não é mais como no passado, só sobre a camisinha interna, a camisinha externa, mas a prevenção na perspectiva que nós falamos hoje de prevenção combinada. Você tem várias formas de combinar a prevenção. É você que vai escolher que forma você vai combinar. Mas é importante também no Dezembro Vermelho se falar que nós avançamos muito na discussão da AIDS, ao ponto de você falar carga viral indetectável, risco zero de transmissão sexual pelo HIV, mas carga viral indetectável por no mínimo 6 meses associado ao uso correto da medicação. Mas o que é que a gente ainda não avançou? E que isso é importante se falar no Dezembro Vermelho na perspectiva de direitos humanos, a sorofobia, o preconceito para com as pessoas que vivem com HIV. Professor, explica pra gente o que é que seria essa prevenção combinada. Quando nós falamos prevenção combinada, é você olhar para uma mandala da prevenção, que tem intervenções biomédicas, comportamentais e estruturais. Aí eu vou chamar a atenção de algo que nós já conhecemos, camisinha interna, camisinha externa. Mas além da camisinha, nós temos a PEP, que é uma profilaxia pós-exposição, que desde 2015 nós colocamos algo mais. A PEP sempre foi para acidente com material perfluorocortante e para violência sexual. Você sofreu um estupro. Mas desde 2015 nós temos que falar para as pessoas. Você foi para a balada, você foi curtir e teve uma relação sexual desprotegida ou a camisinha estourou, você tem direito, se tiver indicação, de fazer a PEP para se proteger do HIV. Quando nós falamos da mandala, nós temos algo que eu digo sempre. Nós temos que avançar na PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. O mundo está falando de PrEP numa perspectiva ampliada. E como nós estamos no Brasil, nós temos que avançar. A PrEP é você usar o que nós temos hoje, um comprimido, esse um comprimido te protege do HIV. Mas nós já temos pesquisas e autorização no Brasil, em outros estados, não na Bahia, em relação a uma injeção a cada 2 meses, você se protege do HIV. Nós já temos pesquisas também no Brasil, ainda é pesquisa, de uma injeção a cada 6 meses para se proteger do HIV. Então, a prevenção combinada é você entender quem tem HIV e usa a medicação correta, a carga viral fica indetectável. A gestante tem que fazer pré-natal, no pré-natal tem que fazer HIV. Então, é uma mandala de intervenções que a gente tem que dar visibilidade. E quem escolhe é a pessoa, é o sujeito. Como é que o senhor avalia o acesso a esses serviços, né? Hoje em dia, o senhor considera que é mais fácil, falta informação? Qual é a sua avaliação, professor? Quando nós falamos de acesso, o que atrapalha, e muito ainda, é o preconceito. Você imaginar que aqui em Feira de Santana, você ir para aquele posto, Centro de Saúde Especializado, onde lá tem o Centro de Referência Municipal IST, HIV, AIDS e Hepatite Virais, as pessoas têm receio de entrar no serviço, devido ao preconceito. Esse preconceito dificulta o acesso, então não dá mais para a gente aceitar. Evoluímos tanto ao ponto de dizer, tem HIV, usa o remédio, carga viral indetectável por mais 6 meses, risco zero de transmissão sexual. Mas vamos refletir, as pessoas que têm HIV têm o direito de falar que vivem com HIV? E se não falam, por que não falam? A gente precisa refletir sobre isso, porque é uma injustiça. Por isso que falar em prevenção combinada é dar visibilidade à perspectiva de direitos humanos. Então esse acesso ainda é difícil devido ao preconceito, devido ao estigma. E nós temos que vencer isso. E o Dezembro Vermelho vem para isso, mostrar que sabemos como se previne o HIV, sabemos como trata o HIV, temos consciência que quem tem HIV e usa a medicação correta, a carga viral fica indetectável. Mas como ainda nós atendemos pessoas que falam que tem o HIV e ninguém da família sabe, que tem HIV, que é internado, não fala para ninguém no hospital? E isso não dá mais para a gente aceitar. O Dezembro Vermelho vem também dar essa visibilidade. Chega de sorofobia.
Professor, se uma pessoa for detectada com HIV, ela consegue ter hoje em dia uma vida normal, qualidade de vida? Como é que está a evolução em relação ao tratamento? Em Feira de Santana tem um serviço de referência. A pessoa, ao descobrir que tem um HIV, o protocolo, os consensos, eles mudam. O consenso atual diz, você descobre que você tem HIV, você inicia o tratamento, você inicia o coquetel, você inicia a terapia antirretroviral. As medicações hoje evoluíram tanto que tem menos efeitos colaterais e o que nós precisamos também desconstruir, que no passado se falava muito, são muitos comprimidos, muitas medicações. Não, hoje nós já temos comprimidos conjugados. Você toma um comprimido que tem 2 drogas, 3 drogas. Então, essas pessoas, ao descobrir que tem o HIV, vão iniciar a medicação, são acompanhadas por uma equipe multidisciplinar e vão perceber que tomando a medicação correta, esse vírus vai ficar indetectável. Mas o que ainda nos chama a atenção é o preconceito que as pessoas sofrem, é a invisibilidade que essas pessoas precisam se dar para não sofrer esse preconceito. Vamos fazer uma analogia, diabetes e hipertensão. Sim. A AIDS é uma doença crônica, não deixou de ser infecto-contagiosa, mas a perspectiva hoje é que é uma doença crônica. Mas as pessoas com diabetes, com hipertensão, falam que são diabéticas, são hipertensas e que têm HIV. Por que não fala? Porque a sociedade ainda não deixa. Algumas falam e nos ajudam a acabar com o preconceito. E as que não falam, porque nós não damos o direito a essas pessoas falarem. E quando falam, vem a sorofobia. E isso que a gente tem que dar visibilidade também ao Dezembro Vermelho. Nós temos 40 anos, 4 décadas dessa doença. Evoluímos muito, mas o preconceito ainda mata muito mais do que a própria doença. Perfeito. Professor, em relação agora ao trabalho realizado pelos enfermeiros, né, como é que eles desempenham um papel na prevenção e também na conscientização, né, do HIV/AIDS? Falar da minha profissão, a qual tenho orgulho, a profissão que me deu a docência, a profissão que me mostrou na sociedade, é dizer que nós, enfermeiros e enfermeiras, temos todo o direito, toda a expertise, toda a competência legal e técnica de rastrear através de teste rápido, de estimular as pessoas a fazer o autoteste para o HIV. E nós também temos a expertise, a competência de, ao dar o diagnóstico, já tem cidades no Brasil onde o enfermeiro, a enfermeira já pode prescrever, além de PEP, PrEP, já pode prescrever a TARV, a medicação inicial do tratamento para o HIV. Então a enfermagem, como sempre, mostra que nós sustentamos e nós visibilizamos e nós estamos para dar cada vez mais o que nós falamos, qualidade de vida às pessoas que nós atendemos. E o que é que precisa evoluir, professor, no seu ponto de vista? O que é que precisa? A gente sabe que teve muita evolução em relação às pesquisas, ao tratamento, mas o que é que precisa, de fato, melhorar, né, em relação quando o tema é HIV/AIDS? Hoje, o que nós precisamos melhorar, eu digo, é acabar com a sorofobia. Não dá para a gente trabalhar com uma doença que tem 4 décadas, 40 anos, e as pessoas não têm o direito de falar que vivem com HIV. Isso é algo inadmissível, isso é algo revoltante. E nós temos que acabar com isso. E as pesquisas mostram como isso leva à depressão, como isso dificulta o acesso ao serviço, como isso dificulta a adesão. Então não dá mais, nós temos clareza como pega e como não pega o HIV. Então, você não viver com alguém que tem HIV, você não beijar alguém que tem HIV, você não transar com alguém que tem HIV, isso é sorofobia. Porque você sabe o que é prevenção combinada. E é isso que nós temos que realmente no Dezembro Vermelho falar. A ciência evoluiu, mas a sorofobia não acompanhou a evolução. E isso não dá mais. Professor, o senhor falou que com tratamento é possível ter uma vida normal, qualidade de vida. E o que é que a gente pode atribuir aos casos, por exemplo, da doença que levam a óbito? Pronto. Quando você pega o boletim epidemiológico, você vê que houve uma queda da taxa de óbito por AIDS. Mas é importante, as pessoas que transam realizam exame para saber que tem HIV. Quem nos preocupa hoje? Quem tem vida sexual ativa e não sabe que tem HIV. Quem nos preocupa hoje? Quem tem HIV nega a doença e não usa a terapia antirretroviral. Quem tem HIV faz o tratamento correto, segue a sua vida, segue sonhando, segue vencendo todos os desafios. E aí aproveita agora o Dezembro Vermelho para dizer, você tem vida sexual ativa e nunca fez? Aproveita esse mês, ou não pode esse mês,
vá em outros momentos da sua vida, mas não deixe de fazer o exame. Olha que nós evoluímos até para autoteste. Você compra na farmácia, porque tem vergonha de ir até o serviço, e na sua casa você faz o exame. Deu negativo? Ok. Deu positivo? Você tem que procurar um serviço para confirmar. Mas olha como nós evoluímos, um autoteste para HIV. Olha um teste rápido que tem lá no Centro de Referência Municipal. Em 30 minutos você sai daquele serviço sabendo se tem ou não tem. Mas, por gentileza, o teste é dentro de uma consulta de enfermagem, de uma consulta médica, de uma consulta psicológica. Nós temos perguntas a fazer a você, para você entender que aquele resultado pode ser positivo, pode ser negativo. Mas aquele resultado negativo, você pode estar na janela imunológica do HIV. Vai precisar repetir com 30 dias. Por isso que existe uma consulta. Mas é isso que nós temos que aproveitar esse momento do Dezembro Vermelho. Quem nunca fez, faça. Não queira descobrir que você tem a doença AIDS internado em um hospital. É isso que nós temos que aproveitar a campanha do Dezembro Vermelho, para estimular as pessoas a conhecerem o seu status sorológico. Professor, que esclarecedora, viu, essa entrevista. Para finalizar, eu quero que o senhor deixe uma mensagem para quem está assistindo o nosso programa em relação, reforçar novamente, né, a importância dessa campanha Dezembro Vermelho e da prevenção, né, sobretudo. Eu gostaria de encerrar, primeiro, mais uma vez, parabenizando, agradecendo e focando para esse laço, o laço vermelho, que representa a solidariedade, que representa vida, que representa você entender. Quem tem HIV tem direito de viver como qualquer outra pessoa. Nós evoluímos muito, mas ainda, como tudo na vida, preconceito, estigma só faz matar o ser humano. Professor, o senhor é ativo nas redes sociais, quer deixar seu Instagram para quem queira conhecer um pouco mais do seu trabalho? Muito obrigado. O meu Instagram é o próprio nome, Valternei de Oliveira Moraes. Vou estar também postando, com autorização de vocês, a entrevista, porque é importante. Pauta em saúde. Se pauta em saúde é para mudar, é disseminar informação. Informação, gente, é poder. Se é poder, você tem o poder de mudar e de caminhar. E é isso que a gente quer deixar essa mensagem no Dezembro Vermelho. Vivam, sejam felizes, transem com quem querem transar. Mas na hora de pensar no sexo, pensa na prevenção combinada para você gozar e gozar da forma que você quer. Mas o Dezembro Vermelho é para isso. Pensem como você quer seguir a sua vida. E conte sempre conosco.